Bom dia, gente. Bom dia, queridos. Tudo bem? A paz seja com vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Queria convidar você nessa manhã a entregar tudo que você tem. O que você trouxe diante do Senhor nessa manhã? Queria convidar você a fazer a sua oferta ao Senhor nessa manhã. Então, se você desejar levantar as suas mãos, se você desejar falar alguma coisa para o Senhor, nós estamos aqui nessa manhã para te ofertar a nossa vida, Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã para te dar tudo aquilo que o Senhor é digno de receber. Porque independentemente do que a gente esteja passando, o Senhor permanece sendo digno de receber todo louvor e toda adoração. O Senhor é digno independentemente das nossas circunstâncias. E nós nessa manhã colocamos os nossos olhos em Ti, Jesus. E nós centralizamos, Senhor Jesus, ao Teu nome nessa manhã, te dando tudo que o Senhor merece, te dando tudo aquilo que você é digno. Diante do Teu trono nessa manhã existem anjos, seres espirituais que adoram ao Senhor na Sua majestade. Nós nos juntamos a eles nessa manhã, te dando tudo aquilo que o Senhor é digno. Eu queria convidar você a levantar as suas mãos e começar a dar a sua adoração individual a Ele. Você pode fazer isso, querido?
Senhor é digno. Digno, digno. Senhor é digno. Tu és digno, Senhor. Te entregamos nossa adoração, nosso louvor, aquele que é digno. Toda honra e glória seja ao teu nome. Ao teu nome. Te entronizamos, te entronizamos. Te entronizamos. Nós estamos diante do Senhor Jesus e diante do Rei dos Reis nessa manhã. Não perca a oportunidade de se render por completo. Não perca a oportunidade de dar ao Senhor nessa manhã aquilo que Ele é digno. Tu és digno. Digno, digno, digno. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é uma oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar.
convidou pra nele confiar. Minha vida é uma oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós nos rendemos por completo nessa manhã, Jesus. Nós te entregamos nosso coração. Te entregamos nossa vida, Senhor. Nos entregamos como oferta diante do teu altar nessa noite, nessa manhã. Vem e consome nossa vida, Jesus. Até que só o Senhor reste em nós. Até que o Senhor apenas permaneça em nós, Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Te desejamos. Te desejamos. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou
sempre estarás. Por causa do teu nome, Jesus, eu deixo tudo por causa do teu nome, Jesus. Te entrego minha vida, Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Tu és a minha fonte. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Tu és a minha fonte, Senhor. Você é minha recompensa, o meu galardão. Você é tudo que eu preciso para viver, Jesus. Nada nesse mundo nos satisfaz, só o Senhor preenche o nosso coração, Jesus. E eu oro, Senhor, para que nessa manhã os corações sedentos sejam preenchidos por Jesus nessa manhã, Senhor. À medida que nós nos entregamos, vem e preenche o nosso coração, Senhor. Tu és a fonte, Tu és a fonte, Tu és a fonte. E aquele que beber desta fonte nunca mais terá sede, nunca mais voltará a ter sede. O teu rio é um rio de delícias, Senhor. Como dizem Salmos, um rio de delícias que sai do teu trono e enche os nossos corações, e enche os nossos corações. Preenche-nos, Senhor. Nós te desejamos, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus.
Aleluia. Queria que você, nesse ambiente de presença de Deus, nesse ambiente, queria que você se curvasse agora. Eu sinto que Deus deseja curar coisas em nós, como se Ele pudesse acessar o nosso coração, e Ele pode. Mas eu sinto que a atmosfera essa manhã é para isso. Você na sua casa, assistindo pela internet, você aqui nesse salão, apresenta seu coração a Deus agora. Eu me rendo diante de Ti. Eu creio que essa manhã é uma manhã onde Ele vai limpar o seu coração, onde Ele vai tirar do seu coração todas as dores. Ele vai reconectar aquilo que está esquecido, perdido. Essa é uma manhã de reconciliação, essa é uma manhã de restauração de pais e filhos, ao propósito do Éden, ao propósito de passar adiante o legado do Senhor. Falar de pai, falar de mãe, é falar do nosso relacionamento com Deus. Falar sobre pai, falar sobre mãe, tem muito a ver sobre falar do nosso relacionamento com Deus. Queria que você agora se relacionasse com o teu Deus agora. Começa a orar por essa manhã, pelas verdades da palavra que vão limpar o teu coração. Começa a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa ser curado, todos os bloqueios com o pai, bloqueios com a mãe, bloqueios no relacionamento com os filhos. E o Senhor, que é a fonte de toda a paternidade, o Senhor que é a fonte de toda a paternidade, Ele vai curar você, Ele vai restaurar você. Pai, nessa manhã, pelo lavar da palavra, todos nós seremos aqui aperfeiçoados, nós cresceremos, Senhor. Travas, bloqueios cairão. Há uma atmosfera nesse lugar propícia para isso. Toda insegurança, todo medo, toda timidez, toda trava que você adquiriu ao longo da vida, no relacionamento com o teu pai, vai cair nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que a gente adorasse ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e nossas ofertas, que você pudesse fazer isso nessa manhã, amém? Chamar os nossos irmãos do apoio, e que a gente mantivesse esse mesmo coração de oração, de adoração, de entrega, louvando a Deus com tudo, amém? Com nossas finanças, com o nosso tempo, com nossos cânticos, te servindo, Senhor, amém? Reconhecemos, Senhor, nos curvamos diante de Ti. Como nosso Deus. Faz o que quiseres fazer essa manhã, Senhor. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Faz o que Tu queres nessa manhã. Essa igreja é Tua, nossos corações são Teus. Tudo entregamos, Senhor, para ver a Tua obra avançando em famílias, em casas, em ministérios. Recebe a adoração que Te prestamos essa manhã, Deus. Te louvamos, Senhor, com nossas ofertas, Te louvamos com nossos cânticos, Te louvamos, Abba Pai. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Queria pedir que você se sentasse e a gente passasse para o nosso segundo momento dessa manhã, que é o momento de ensino da palavra. Obrigado, minha irmã. Onde nós vamos continuar ministrando o tema que nós começamos na semana passada.
Amém. Semana passada nós começamos a falar sobre criar os filhos no temor do Senhor. Você que está nos visitando hoje, que está nos assistindo hoje a primeira vez, nos domingos pela manhã, nosso culto a Deus tem uma ênfase de ensino e a gente tem ministrado uma série de estudos sobre a família sacerdotal, sobre a casa sacerdotal, e estamos ministrando hoje a aula 2 sobre criar os filhos no temor do Senhor. Eu quero recapitular um pouquinho do que eu falei na aula passada, mas você pode assistir no YouTube, é só você pegar o vídeo da semana passada. Você foi abençoado, amém? Minha filha falou que a temporada está boa também. O pessoal me falou lá também. A temporada está se mantendo boa. A mensagem que o Espírito Santo tem nos dado nesses dias, começou na semana passada, é sobre a mensagem de Elias, a mensagem de reconciliação de pais e filhos. Essa mensagem, no ano das boas novas de reconciliação, de restauração, essa mensagem do coração do pai se converteu ao coração dos filhos, do coração dos filhos se converteu ao coração dos pais. Essa mensagem foi dada pelo profeta Malaquias no capítulo 4, você não precisa abrir, a gente explorou esse assunto na semana passada. E eu falei, que antes da vinda de Jesus, essa é uma mensagem para a igreja desse tempo, que a restauração desse tempo passa, a restauração, o avivamento da igreja, passa pela restauração do altar na família. Não tem como, isso aí é algo que o Espírito Santo está afirmando dentro de nós e através de profetas no mundo inteiro. É a unção de Elias, é a manifestação de Deus para esse tempo, sabe? Malaquias disse no capítulo 4, olha, antes que venha o dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias e ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Está escrito lá. Então essa é a linguagem para a igreja nesse tempo. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu vou falar nessa manhã alguns dos deveres dos pais, algumas das atribuições dos pais. Eu sei que aqui temos pais e temos filhos, mas eu creio que os filhos aprendem porque serão pais, mas também creio que muita coisa para os jovens que estão aqui, para os solteiros, para aqueles que não têm filhos, muita coisa vai servir também para a própria restauração e qualidade do seu relacionamento com os seus pais, mesmo que você já seja adulto. Muita coisa Deus cura na gente quando a gente se expõe à palavra e a gente vê que tem situações às vezes com os nossos pais que a gente precisa resolver e reconciliar, e eu creio que tudo isso, essa mensagem então ela fala de pais e fala para filhos, é a mensagem profética para esses dias, reconciliar. Eu comecei a abordar na aula passada sobre comunicação dentro de casa, sobre você saber com quem os seus filhos andam. Falei de Jefté, que andava com homens ruins, e falei que você tem que saber o conteúdo das conversas dos seus filhos, o que eles pensam, aprofundar o nível de comunicação. Falei que o amor tem que ser prático, não é verdade? Falei que Deus amou o mundo, mas se ficasse só no sentimento, não poderia nos salvar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então, o amor não é um sentimento. Eu não tenho dúvida de que você tem sentimento pelos seus filhos. Mas o amor que pode fazer algo por eles, ele se revela de uma forma, dando, sacrificando, renunciando, colocando limite. Educar dá trabalho, dá muito trabalho, Então, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E nós vamos falar um pouquinho desse trabalho de criar os filhos hoje, de quais são os deveres nossos como os pais, o que a Bíblia requer de nós, o modelo de Deus para nós. Porque a sociedade que não tem o temor de Deus, se você olhar para qualquer pai e mãe no mundo, que não tem os valores da Bíblia, os valores da palavra de Deus, a função de pai e de mãe, entenda o que eu vou dizer, ela foi reduzida na sociedade, no mundo, a função de pai e mãe foi reduzida à função de cuidador. Entende? Não é essa a linguagem do mundo que fala o tempo todo? A mãe cuida, a mãe dá alimento, o pai é o que paga as contas, é o que dá o teto para a criança dormir. Então, fica muito evidente na linguagem do mundo que o que importa é o cuidado, é a alimentação, é a higiene, é a educação, até de alguns princípios que se consideram corretos naquela cultura familiar, Mas fica muito reduzida a função de pai e mãe, fica muito reduzida no mundo a função de cuidador. Então, o amor de pai e mãe se revela no cuidado.
e essa função existe, ok? A gente vai falar também dos deveres dos pais com relação ao cuidado. Mas, se você pensar no original de Deus, no Gênesis, os pais deveriam ser aqueles que transmitem um legado do temor de Deus. E é claro que uma sociedade que não tem o temor de Deus, que não ama a Bíblia, que não ama as Escrituras, eles não têm como transmitir isso. Mas, às vezes, até na igreja, nós somos pais cristãos que não leem a Bíblia. Às vezes, nós somos pais cristãos que não transmitem a Bíblia para os seus filhos, que não transmitem conhecimento da palavra. Não estou falando de histórias da Bíblia, estou falando de princípios da Bíblia. Então, a ideia de Deus no Gênesis era que o homem recebesse dos seus pais uma herança, um legado de instrução no Senhor e que passasse para os seus filhos, e dos filhos para os seus filhos, e de geração em geração. Só que o pecado entrou na história e a gente vê logo lá no Gênesis a transmissão da iniquidade. Os pecados dos pais sendo repetidos pelos filhos. A gente vê Abraão pecando, Isaac pecando na mesma coisa. A gente vê os mesmos pecados se aprofundando até. É como se um pecado pudesse se tornar mais grave na outra geração. E quem sabe na história da sua família, tem história de pecado aí nos seus avós, nos seus pais. Mas quando você chegou a luz do conhecimento, a luz da palavra, você que vai quebrar esse ciclo, amém? É você, é na tua descendência, é de você em diante. Tem pais que se sentem sem autoridade para impedir que os seus filhos namorem até determinada idade. Tem pais que se sentem sem autoridade porque engravidaram antes do casamento. E acham que, meus filhos são até bem comportados comparado ao que eu era. Só que você, porque você viveu uma vida de pecado, se você viveu essa vida de pecado, talvez você tenha até mais exemplos do quanto é ruim viver essa vida. Então você não está sem autoridade, porque a luz do conhecimento chegou para você, e você pode até dizer, olha, eu experimentei e a minha vida foi um fracasso, e as minhas escolhas me levaram ao erro. E eu não quero isso para você. Então você não está sem autoridade porque você viveu algo errado no passado. O que a gente viu então na nossa história de vida, na história da humanidade, é que o pecado foi se perpetuando de geração em geração e a iniquidade tem feito com que cada vez mais a próxima geração se torne mais corrupta do que a primeira. A gente tem visto isso. Cada geração que se levanta é uma geração mais corrupta que a primeira. Uma geração mais corrupta que a primeira. É isso que aconteceu lá em Gênesis, na época do dilúvio, quando Deus resetou a humanidade. Diz o texto que os homens se casavam e se davam em casamento. Eu entendo aquilo ali como um perpetuar de geração. Olha, a humanidade continua tendo filhos, entregando ao casamento, eles se casam, eles têm filhos, e cada geração é mais corrupta. E em Gênesis 6, quer dizer, não passou tanto tempo, de Gênesis 3, quando o homem cai, até Gênesis 6, quando Deus disse, chega! E Jesus falou, olha, vai ser como nos dias de Noé. Os dias do fim será como nos dias de Noé, ou seja, cada geração passando para outra geração, mais iniquidade, mais pecado, mais iniquidade, mais pecado. Por quê? Porque o mundo só entende que o papel de pai e o papel de mãe se resume à função de cuidado, higiene, alimentação, um teto para morar. Só que a função, o ministério de pai e de mãe é muito além de cuidado. Amém? Nós vamos falar sobre cuidado também essa manhã. Mas o ministério, eu quero que você enxergue, o ministério de pai e o ministério de mãe é uma transmissão de princípios de Deus. Gênesis, capítulo 18, vai lá comigo. Capítulo 18, versículo 19. Senhor falando para Abraão. No tempo em que Deus levanta Abraão, ele fazia parte de uma família idólatra, tá? Ele morava em Ur dos Caldeus, que era a Babilônia da época, princípio ali da Babilônia. Era idólatra, talvez, muito provavelmente, Abraão também era idólatra, fazedor de ídolos. E o Deus da glória aparece a ele e fala, eu vou te dar o que nenhum Deus te deu, vou te dar um filho. Então, qual é a função de ser pai? Deus queria então pegar esse cara e fundar um novo povo. Dessa vez, Deus não resetou a humanidade como lá em Gênesis. Ele separou alguém para constituir uma nação, com os valores e os princípios dele.
Então, nessa nação que é Israel, Deus está instituindo aqui, através de Abraão, a nação de Israel, nessa nação, você vai transferir para os seus filhos, você vai quebrar esse ciclo de transferência de iniquidade sem fim. Ainda que a gente saiba que a lei, o Antigo Testamento, não era capaz de aniquilar o pecado, mas colocar ali um freio para a humanidade que estava completamente sem freio. Gênesis 18, 19, vou ler nessa versão que está aqui na tela. O Senhor fala: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Vamos repetir esse texto, mas no lugar de Abraão você vai colocar o seu nome. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Filipe o que lhe prometeu. Você é um escolhido, uma escolhida, para quê? Para ordenar os seus filhos, para colocar os seus filhos em ordem, para conservar no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Fazer o que é justo e direito. Filho, faz isso porque é justo, faz isso porque é direito. O errado continua errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. O certo continua certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Amém? Ensinar padrões, os padrões de Deus, os padrões da Bíblia, serem transferidos para os nossos filhos. É isso que a palavra está falando. Eu sei que na modernidade, algumas filosofias são transferidas, são frases que não são bíblicas, e eu vou falar algumas com vocês aqui. Certa vez eu ouvi um homem bem sucedido financeiramente, e ele dizia assim, ele era muito ocupado, óbvio, trabalhava muito na empresa, e aí alguém perguntou: mas e seus filhos? Você tem filhos? Eu tenho. Acho que 2 meninas. E ele falou: mas o importante não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo. Então, quando eu estou com elas, percebe que tem uma aparência de verdade. Eu até acreditei naquilo na época. E ele falou assim: quando eu estou com os meus filhos, eu faço aquele tempo ser de qualidade. Quando eu estou, eu faço aquele tempo ser de qualidade. E é marcante para eles, para elas. Então, e essa frase ela não é repetida, não foi criada por essa pessoa. Essa frase é repetida aí. O importante é ter qualidade, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Às vezes você não tem quantidade, mas você pode ter qualidade. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, tinha tempo de quantidade. E eu sou pai há 9 anos. Eu sei que quem é pai aqui mais recente vai concordar comigo. Os seus filhos, eles têm uma enorme necessidade do seu tempo. Então, assim, por mais que seja atraente essa noção de que o que importa é a qualidade, mesmo que você não fique muito com eles, por mais que para o mundo empresarial seja conveniente falar isso, os seus filhos não entenderão. Entende? Eles precisam de quantidade e de qualidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou corrigindo a fala anterior, tá? Para não ficar o ensinamento da fala anterior. Eles precisam da qualidade, mas eles também precisam de quantidade. Não é só ficar algumas poucas horas, né? Eu vejo a imensa necessidade da Mariana querer estar o tempo todo comigo, sabe? Há uma enorme expectativa de atenção, de presença, de tempo dentro de casa. E eu sei que a realidade de vida de cada um, eu não estou trazendo essa palavra para gerar culpa no teu coração, mas é só para fazer você pensar naquilo que você pode mudar, naquilo que você pode melhorar, naquilo que está ao teu alcance fazer para ser melhor. Eu me lembro de uma época onde eu estava trabalhando, Camila estava trabalhando, Camila fazia faculdade e Camila ainda fazia um extra em algum outro lugar. E era muito corrido, gente. Eu dava aula na casa de alunos, né, aulas particulares, eu saía de uma casa para outra e muitas vezes a Mariana estava na escola, era meio período, e aí quando acabava lá meio-dia, eu acabava uma aula, eu passava para pegar a Mariana, dava almoço, levava a Mariana para outro lugar, ou muitas vezes levava a Mariana para aula comigo, então ela ia para a casa do aluno comigo, ficava lá vendo televisão, e era tudo muito corrido,
nesse processo, e a gente não tinha ideia do quanto era necessário o contato com a mãe, né? Como é necessário, como é importante. Claro que a gente sabe que é importante, mas às vezes a gente não se percebe como faz falta. Aí um dia na escola, lembra, filha? Eu fui buscar, a professora me chamou e falou assim: pai, eu tenho que te contar. Hoje no final da aula a Mariana começou a chorar. Aí eu falei: por quê? Eu já estava querendo que a Camila saísse do trabalho, né? Eu já tinha pedido: amor, por mim, sai. Aí por mim ela não saiu. Mas quando a professora falou, foi o meu gancho. E a professora falou assim. Aí eu perguntei para a Mariana o que é, e a Mariana falou: saudade da mamãe. Eu fui com essa frase para casa. Meus irmãos, na hora a Camila falou: amanhã eu vou sair. No dia seguinte ela falou com a diretora da escola e pediu para sair. É claro que organizou lá o aviso prévio, as coisas, mas assim, tomou a decisão na hora, instantânea. Porque não foi só o choro da Mariana, né? A gente via que, de fato, a rotina, no dia a dia, não era uma rotina que, quando a Camila estava em casa, ela tinha que estudar para a faculdade. Então, eu ouvi certa vez uma pastora aconselhando, e eu concordo com ela. Ela dizia o seguinte, que ela quis trabalhar quando os filhos eram muito pequenos, né? E ela disse que o salário do marido mantinha a casa, só que ela queria comprar uma coisinha a mais, né? Uma mochilinha nova para a filha. Tem isso, não tem? Né? Sempre tem uma coisinha nova que você quer dar para os seus filhos, que às vezes só o básico não dá. O marido trabalha, paga as contas, paga o básico, e aí você quer dar uma ajuda. Cada família é uma realidade, ok? Mas eu só estou dando exemplo para você se identificar com alguma coisa que servir para você. Então essa pastora falou: olha, meu marido mantinha, mas eu queria dar um cremezinho, eu queria dar uma mochilinha nova, e a minha filha pedia as coisas e eu não podia dar aquela roupinha, a roupinha que todas as crianças usavam, né? Aquela marca que todas as crianças tinham. Aí eu quero que minha filha tenha também. E aí essa pastora conta que ela foi aconselhada por uma mulher de Deus que disse para ela assim: olha, quando sua filha for adulta, ela não vai lembrar dessa blusinha. Ela não vai lembrar dessa mochilinha. Se eu posso te dar um conselho, o que ela vai lembrar é que ela tinha a mãe dela mais presente na casa durante o dia. Então eu quero fazer você pensar no que você realmente quer marcar a criação dos seus filhos. Não estou reprovando aqui o trabalho da mulher de forma nenhuma, tá? Eu estou querendo fazer você pensar em quais são os limites aceitáveis para esse trabalho. E até dos homens, agora eu me dirijo aos homens, né? Porque a gente é muito formatado na ideia de que tem que trabalhar. Antigamente parecia que a gente trabalhava em um emprego, né? Nossos pais, nossos avós trabalhavam em um emprego. Sustentava 5 filhos, adotava mais um e mantia, né? Não sei o que aconteceu com o mundo, que hoje trabalha mãe, trabalha pai, trabalha filho, eles não se encontram e parece que não mantém, né? Mas antigamente trabalhava um. E o homem hoje, falando aqui para os homens, né? A gente trabalha em um emprego, 2 empregos, 3 empregos, não é verdade? Eu dou aula no estado, dou aula na escola particular, vendo livro. Mila vende Avon, né? E vai fazendo 3, 4 coisas. Só não peguei o Uber ainda, mas já considerei, né? A gente pega 4, 5 coisas para fazer, para tentar dar um levante. E aí eu quero me dirigir aos homens também, porque sempre que a gente fala sobre abrir mão, como eu dei o exemplo da Camila, que abriu mão do trabalho, e pode ser que você ouça isso e tome uma decisão também, amém. Você vai orar, vai consultar o Espírito Santo e você vai tomar as melhores decisões. Mas eu também quero falar para os homens, não falar para os homens, abram mão dos seus empregos. Mas teve um dia que eu falei para Deus assim: Senhor, eu não preciso trabalhar mais carga horária, eu preciso ganhar mais pelo horário que eu trabalho. Está entendendo? Porque às vezes a gente sempre quer solucionar, né, Felipe, professor, pegando mais uma escola, mais um negócio. E na verdade você tem que ganhar mais na mesma carga horária. E a Camila, ela me ajuda, me equilibra em muita coisa, né? Ela fala assim, com relação ao trabalho, principalmente de professor na época da pandemia, acho que muitos outros também, né? A gente pensa que ficou mais fácil ir para o home office, trabalhar em casa. Tem a sua facilidade, óbvio, tem o seu conforto, você não pega o transporte público, mas se você não souber botar limite na coisa,
eu comecei a perceber que eu não tinha mais horário. Era 10 da noite, era 11 da noite, era sábado, era domingo. Não tinha recesso, não tinha, era fazendo prova, entregando recuperação, corrigindo prova, entregando relatório disso, relatório daquilo. Coisas que podiam esperar segunda-feira, entende? Vai ficar acumulado, mas vai. Deixa acumular. Porque aí eu quero dizer também para os homens aqui, coloque limites no seu trabalho. Amém? Eu estou trazendo uma palavra para as mulheres repensarem na sua rotina, mas também para os homens. Coloca limite. Não deixa o trabalho tomar todo o teu espaço, sabe? Nos 10 mandamentos, Deus deixou princípios para a gente. Um dos princípios que diz respeito ao sábado, eu sei que a gente não está mais no tempo da lei, e a gente não ensina mais a guardar o sábado como no tempo da lei ensinava, mas tinha um princípio ali. Outro dia eu postei isso no Instagram. O princípio era, 6 dias trabalharás. O 7º dia é do Senhor. Eu não estou querendo definir aqui o dia do Senhor, o dia de ir para a igreja, mas eu entendo que Deus estava ali dizendo, olha, tem que ter um limite. Num ciclo de 7, tu descansa 1. Porque eu acredito que se o homem não tivesse, naquela nação que começou em Abraão, Deus instituiu um povo e começou a ensinar ali costumes, para gerar ali uma moralidade, uma ética. Naquele povo, Deus instituiu, olha, vocês não vão trabalhar sem limite não. Eu creio que se Deus não instituísse o sábado naquele tempo, o homem ia trabalhar os 7 dias. Eu estou falando de quem quer trabalhar, né? Não estou falando para quem não quer. Para quem quer melhorar de vida, crescer, se você não colocar limites, você está trabalhando os 7 dias. Você está trabalhando sem férias. Você está trabalhando sem colocar horário para acabar. E a Camila, ela começou a me disciplinar. Tal hora a tal hora. Tem que ter uma hora para... Porque, né, hoje em dia, teve um tempo que eu trabalhava assim, horário administrativo. Eu entrava no serviço e saía do serviço. Hoje não. Hoje parece que a gente entra e qualquer momento meu WhatsApp está tocando lá. Com escola, aluno e outras demandas. Então, homens também, coloquem limites. Amém? Tem que ter limite, tem que ter um horário para acabar. Tem que ter o sábado, tem que ter o domingo, tem que ter as férias, tem que ter o recesso escolar, tem que ter o período que você fica em casa. E às vezes a gente desaprende, né? Mistura essas coisas. Está corrigindo prova enquanto está na mesa do almoço. Né? Mariana fala, graças a Deus, papai não traz mais prova para casa. Porque ela gravava que eu vinha. Eu passei a corrigir na escola. Tentando o máximo não... Porque fica na cabeça da criança aquilo ali. Está em casa, ela não entende que é trabalho, que é horário de trabalho, e você também não faz entender que é horário de trabalho, que é horário de descanso. Então coloque limite. 6 dias trabalharás é um princípio. Tem um limite, tem um espaço. Só que para o mundo é conveniente que o pai e a mãe sejam ocupados com o trabalho. Me parece que para o mundo é tão egocêntrico, é tão em torno do seu desejo, do seu ego, que até ter filhos faz parte de uma realização pessoal. Forte isso, né? Para o mundo, até ter filhos faz parte de um desejo, né? Porque eu quero ter um filho. Faz parte do seu eu, quando na verdade deveria ser um entendimento de que você está obedecendo um chamado do Senhor para levantar uma próxima geração. Levantar, impulsionar e criar e abençoar uma próxima geração. Ter filhos não tem a ver com a sua realização. Ter filhos tem a ver com realizar a agenda de Deus. Deus tem uma agenda na terra e você vai cumprir essa agenda. Deus disse para Abraão, olha, você não vai educar os seus filhos segundo os seus padrões, segundo o que você acha bom, segundo o que você acha correto. É por isso que eu disse na semana passada, seja pai, seja mãe, exerça a sua autoridade e não peça licença para isso. Porque você é chamado por Deus para pôr ordem na casa. Então não precisa pedir licença, como se estivesse assim. Parece que existe um constrangimento da gente exercer autoridade. Parece que a gente tem vergonha de exercer autoridade. Romanos capítulo 13, vamos lá?
Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Romanos 13, versículo 1 até o 4. Está lá? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Presta atenção, volta lá. As autoridades que existem, pai, mãe, está incluído. Então foi Deus que estabeleceu para cumprir a agenda lá de Gênesis 18 e 19, ensinar por ordem para que se perpetue não o pecado, mas o que é justo e o que é direito. Se uma autoridade não faz isso, ela está sob juízo de Deus, porque foi Deus que a colocou. Se você não exerce o papel de pai e de mãe, é Deus que te julga. Se você não corrige seus filhos, você é corrigido por Deus. Eu quero mudar aqui, de certa forma, um paradigma que a gente estabeleceu de que pai e mãe estão numa posição, digamos assim, de autoridade, somente uma autoridade absoluta sobre o filho. O pai e a mãe, o pai é a autoridade, o pai e a mãe são autoridade sobre os filhos, mas ambos estão debaixo da autoridade de Deus. Se você não exerce o teu papel de liderar o seu filho, você está desobedecendo aquele que te colocou na posição. A sua autoridade é um reflexo da autoridade de Deus. Então, se você não ocupa, você desobedece a Deus. Eu me lembro de um pastor que ensinava o seu filho, vou te corrigir. E ele falava para o filho, por que se eu não te corrigir, o que acontece? O filho dizia para ele, Deus vai brigar com o Senhor, né? O Senhor vai te corrigir. O filho entendia que a correção, a autoridade do pai não é para moldar o seu filho do seu jeito. Com aquilo, às vezes a gente só quer corrigir quando eles nos irritam. Isso é uma coisa que eu me policio, né? Eu sou chamado a atenção. Eu não posso corrigir de acordo com os meus padrões. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Porque a gente tem, às vezes, um desconforto de exercer autoridade, porque a gente acha que a autoridade é para fazer com que pessoas sejam subservientes a nós, para que elas nos obedeçam. Filha, pega o controle remoto, traz um copo de água. Não é para mandar em alguém. Entende? A gente fica desconfortável com essa palavra autoridade, porque a gente acha que a autoridade é para nos servir, né? Você exerce a autoridade para cumprir uma agenda de quem te colocou naquela posição. Versículo 2. Pode botar Romanos 13, 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Olha que legal isso aqui. A relação de pai e filho não é uma relação de temor. Mas se praticar o mal, tem que ter temor. Faz parte. Aqueles vão ser temidos se praticar o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. A autoridade vai te honrar se você praticar o bem. Versículo 4. Porque ela é serva de Deus para o seu bem. Amém, gente? Diga assim, a autoridade é serva de Deus para o meu bem. Entende? Então, um pai e uma mãe que exerce bem a autoridade é alguém que é servo de Deus e o objetivo da paternidade, da maternidade é o bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, porque ela não porta a espada sem motivo. Muito bom esse texto, né? Ela tem um motivo para portar a espada, que é para corrigir o mal. Ela é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então faz parte do exercício da autoridade. Eu vou falar hoje 3 coisas, né? A gente começou a falar sobre amor na aula passada. Eu quero hoje falar de 2, que o outro se resume todo o resto. 2 pontos que envolvem a nossa paternidade. O primeiro é o sustento dos filhos, né? A provisão dos filhos, que é o que o mundo foca, né? Então, eu vou falar bem rapidinho desse. O mundo foca que ser pai e mãe é sustentar os filhos. Cuidar da higiene, cuidar da casa. E é bíblico, né? Abre lá, 2 Coríntios 12, 14.
2 Coríntios 12, 14. Depois que eu falar sobre o sustento dos filhos, a gente vai falar sobre ensinar, corrigir. A gente vai entrar nos assuntos aí sobre correção de filhos. Ensinar, corrigir, treinar. Mas vamos falar sobre o sustento. O apóstolo Paulo, falando sobre a sua paternidade sobre as igrejas, ele pega o exemplo de pais e filhos. Ele fala o seguinte: estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. O interesse do pai é o filho e não o que o filho pode lhe dar. O interesse do pai não é a realização que o filho dá para ele. O interesse do pai é a própria pessoa do filho. O interesse do pai é se dar para a vida dos filhos e não tirar deles nada. Então, a autêntica paternidade, você, no seu cuidado, você não cria seus filhos para serem seus servos. Você cria seus filhos para cumprirem a agenda de Deus, segundo o padrão de Deus. Os filhos, ele diz aqui, não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. É aquilo que é bem óbvio, né, na nossa natureza, mas está na palavra. São os pais, em outras versões falam, os pais entesouram para os filhos. Eu converso às vezes com a minha esposa, né, que a minha geração, muitas vezes, tem sido uma geração que tem como filosofia torrar o dinheiro dos pais. E, na verdade, nós deveríamos ser aqueles que juntam para os nossos filhos. Você que é recém-casado, guarda essa senha aí para você. Guarda dinheiro, poupa, economiza, né? Muita cabeça que eu tenho hoje eu não tinha no começo. Então, às vezes, a gente começa a nossa vida gastando tudo que nossos pais tinham. Terreno, casa, Mas você chegou onde chegou porque seus pais guardaram alguma coisa, né? Muitas vezes te deram alguma coisa. Você tem que ter isso em mente, o que eu estou entesourando para os meus filhos. É um princípio da palavra. Os pais entesouram para os filhos. Amém? Então não seja só um gastador de tudo que seus pais te deram, né? Se você recebeu algo, devolve multiplicado para a próxima geração. Amém? Agora, o segundo ponto, que é o que eu vou gastar mais tempo hoje, o tempo que eu tenho, é para falar sobre ensinar, treinar e corrigir. Nós precisamos ensinar esses padrões aos nossos filhos. E como esse assunto é polêmico, é controverso, mas é controverso porque o mundo tem os seus próprios valores. Mas o guia seguro para a criação de filhos é a Bíblia. Amém? 2 Timóteo 3, vai comigo lá. Versículo 16. Segunda Timóteo 3,16. Eu vou ler o 16 e o 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para você chegar a ser um homem de Deus, uma mulher apto e preparado, você precisa passar pelos 4 processos do versículo 16. Quais são os 4? Volta lá. Ensino, repreensão, correção e instrução. A gente quer o ensino e a instrução, mas às vezes a gente não quer a correção e a repreensão. Seria muito bom se a gente chegasse a ser um obreiro preparado, um homem de Deus preparado para toda boa obra, se fosse só com ensino e instrução. Mas tem que ter os 4: ensino, instrução, repreensão e correção. E é pela palavra de Deus. Então, corrigir baseado na palavra. Corrigir o coração. Não é corrigir só o comportamento. Na aula passada eu falei sobre isso. Às vezes a gente vê um comportamento exterior. E aí a gente quer corrigir o comportamento exterior da criança, mas não lida com as motivações do coração. O que está se passando no coração? Vou dar um exemplo prático para você. 2 irmãos estão brigando, é o que mais acontece, né? Geralmente a criança apanha mais quando tem irmão, né? Porque aí são histórias que eu ouço, né? Começa a brigar, aquela coisa, aí vem a justiça. Lembra, mãe? Minha mãe está aqui hoje. Geralmente era assim, né?
Eu batia na minha irmã, tenho que confessar. Eu batia na minha irmã. 4 anos de diferença, né? Aí minha mãe vinha para exercer justiça. Aí o julgamento dela era bater em mim porque batia na minha irmã e na minha irmã porque estava chorando. Não, mas os dois eram atentados, né? Mas é isso. O que eu entrei nessa? Para falar da correção, da repreensão, né? Então a gente não vai ser preparado, eu dou graças a Deus pelas correções sofridas, né? Eu precisava, graças a Deus, não fiquei traumatizado, não fiquei... Outro dia ela me perguntou, ficou algum trauma? Eu falei, não tem trauma nenhum, não fiquei traumatizado, eu precisava de correção. Mas dando um exemplo, sim, das crianças, eu estava lendo isso em algum lugar, que falava que 2 irmãos estão brigando por causa de um brinquedo. E aí, geralmente, o pai vem e ouve a história, e aí um fala, mas eu peguei primeiro. Não tem essa? Eu peguei e agora o Felipe quer tirar de mim, por exemplo. Né? E aí, a lógica diz pra gente, é de quem pegou primeiro. E aí, corrige o outro, não inveje o seu irmão. Né? Vamos pensar em você corrigindo com a palavra. Não inveje o seu irmão, entrega o brinquedo dele que ele pediu primeiro. Mas se você analisar profundamente, eu estava lendo sobre isso, ali um invejou, mas o outro também não quis ceder e preferiu ter uma briga. Então você percebe como às vezes as nossas correções elas são centradas no comportamento, mas elas não vão ali nas intenções do coração. Às vezes aquele outro irmão que pegou primeiro, em nome da sua justiça própria, porque é o certo e tal, ele preferiu comprar uma briga do que ceder. Então os dois necessitam de correção. Entendeu? Está entendendo onde eu estou querendo chegar? É só um exemplo, tá? Você vai julgar cada situação. Mas é só para te dar um exemplo, como às vezes nós olhamos para o exterior. E quando a gente só corrige o comportamento exterior, a gente pode formar um religioso. Alguém que, Jesus falou, né, que limpa o exterior do prato e do copo, mas o coração é cheio de hipocrisia. Porque o que é um hipócrita? É uma pessoa que por dentro, ela continua com tudo quanto é desejo ruim, mas por fora ela mantém uma aparência correta. É porque ela está se comportando, ela foi corrigida nos seus comportamentos, mas ela não foi corrigida no seu coração. Eu queria abrir 3 textos com vocês que falam sobre o coração. Para a gente ganhar tempo, uma pessoa vai ler Provérbios 4, 23, vai lá, Provérbios 4, 23. Outra pessoa abre em Marcos 7, 21 e 22. E aí eu quero que leia em voz alta para toda a igreja, tá? Marcos 7, 21 e 22. E outro, Lucas 6, 45. Vamos tentar fazer essas 3 leituras. Começando em Provérbios 4, 23, eu quero falar para vocês sobre coração. Sobre você se entender como pai e mãe, alguém que discipula o coração dos seus filhos. Porque é do coração que procede o comportamento. Porque se a gente ficar só cuidando do comportamento, sem ter comunicação dentro de casa, sem conhecer de onde que está vindo o problema, a gente vai só criar um religioso. Entende? A Bíblia, em específico o Novo Testamento, os mandamentos, o que Jesus ensina, é sempre mais profundo, porque vai no coração. Né? A lei dizia, não adulterarás. Aí Jesus vai dizer, olha, se no teu coração você desejar, já adulterou. A lei dizia, não matarás. Jesus falou, mas se você odeia uma pessoa, você já é homicida. Então, assim, o Novo Testamento, ele trata com o coração. Você percebe a ênfase, né, de Deus. Enquanto que a lei lidava muito com o comportamento. Eu quero fazer você mudar, sabe, de repente, o teu conceito sobre correção de filhos. Se você tem corrigido apenas em torno do comportamento, para ele ser quietinho na escola, para ele se comportar na igreja, para ele saber, cara, o comportamento vai ser transformado quando o coração é transformado. Mas para a gente não ser pai e mãe que apenas trata com o comportamento, olha o que a palavra diz, Provérbios 4, 23. Alguém pode ler para mim, voz alta? Entendeu? De onde que sai tudo da vida? Do coração. Acima de tudo que se deve guardar,
guarda o coração. É do coração que sai tudo. Então, como que você vai ensinar seus filhos a agenda de Deus, o que é certo, o que é justo, o que é direito, se você não passa tempo com eles para conhecer o coração? Tem que ter tempo de qualidade e quantidade. Tem que ter, sentar-se à mesa, tem que ter. Para ensinar os seus filhos no caminho, tem que ter tempo. Porque quando a gente não conhece uma pessoa, né, só conhece na igreja, no ambiente social, a gente conhece o comportamento, mas a gente não conhece o coração. Lembra que eu falei sobre os 3 níveis de comunicação? Sobre você falar sobre você mesmo, seus filhos falarem sobre eles mesmos. E aí você vai conhecer as coisas que estão no coração. Quem achou pode abrir Marcos 7, 21 e 22. Marcos 7, 21 e 22. Pode ler. Vem de onde? Vem do coração. E como que você conhece o coração? Entende? Se vocês não se encontram dentro de casa, se pai e filho não se veem dentro de casa, se não tem conversa dentro de casa, é na hora que a criança fala que você começa a perceber as inclinações, as imoralidades sexuais, a avareza, a arrogância, tudo que sai do interior. Lucas 6,45. Quem achou, lê para mim. Então a boca fala. Como é que você vai saber se você não ouve os seus filhos falarem? Se você não para ouvir o que eles estão conversando. E não é só conversando, porque às vezes a gente ouve uma pregação como essa, e a gente quer chegar em casa e falar assim, senta aí, filhão, conversa, vamos conversar. E aí ele vai achar chato às vezes, tedioso, mas senta para jogar um xadrez, vai para a piscina, coloca num ambiente onde vocês vivem uma vida normal, entende? Dentro de casa. E aí as coisas vão vir. Os pensamentos, o que a pessoa pensa de verdade, eu ouvi isso uma vez, o que você realmente pensa, você fala na piscina. Porque assim, na igreja a gente fala assim, eu creio, aleluia, eu tenho fé, meu marido vai se converter. Aí na piscina que fala, ele não presta, ele... É no momento da desconstrução, estou brincando, tá? Um exemplo, não tem ninguém aqui assim. Mas é na hora da descontração que você fala naquilo que você realmente acredita. Entendeu? Inhoaíba vai ser restaurado, Inhoaíba é do Senhor. Aí quando a gente está na rua, já viu o tiroteio? Ai, misericórdia, que lugar horrível. A gente fala o que a gente realmente acredita. Entendeu? É na descontração que a gente revela se a gente acredita ou não. Então assim, você precisa ter um ambiente descontraído, para ouvir o coração. A boca fala do que o coração está cheio. E o que eu estou querendo dizer é, a boca não fala só no ambiente religioso, no ambiente de oração. A boca fala o tempo todo, nas refeições. Quando a gente fala sobre culto doméstico dentro de casa, algumas pessoas têm dificuldade de fazer, porque elas acham que vai ser um culto com todo aquele formalismo da igreja. Meia hora de louvor, meia hora de pregação. Não é. Sabe, por que você não começa, a gente pode compartilhar várias experiências sobre isso, mas eu também conheço famílias que fazem assim, na hora das refeições, elas têm um momento onde elas comem, abrem a palavra, conversam e oram, sabe, e conseguem fazer às vezes todos os dias. Tenta ter pelo menos nas suas refeições esse ambiente de oração, de compartilhar, de desligar o celular, amém? É regra, né? Na hora da comida, desliga. Ninguém pega, né? Televisão, desliga. Na hora da comida, né? Fica às vezes um na cozinha, outro na sala, outro no quarto. Eu sei que às vezes você trabalha, sai de um lugar para o outro, mas tenta pelo menos uma vez ao dia
ter uma refeição junto, onde ali você senta e todo mundo se olha e conversa e ouve do que está cheio o coração. Como é que você vai corrigir o coração, fazer como Deus pediu a Abraão, ordenar os seus filhos, se você não tem tempo de ouvir o que está no coração, de saber o que está no coração? Você só enxerga o comportamento. Você está trabalhando, de repente chega um bilhete da escola na tua casa. Ó, teu filho, você não sabe o que teu filho fez. E aí a maioria não, alguns: meu filho nunca meu filho faria isso, né? O professor sabe. Caraca, meu filho nunca. Você não sabe como é, às vezes, o teu filho numa interação com outros do grupo. Entende? E é muito triste, né, quando a gente ouve pais falando assim: a mãe é a última a saber, os pais são os últimos a saber. É triste isso. Seja o primeiro a saber. Amém? Senta, ouve, gasta tempo, conhece essa pessoa que mora com você. A casa não é um hotel onde as pessoas vão comer e dormir. Amém? A casa é um lugar onde tem conversa. Na antiguidade, as casas não tinham paredes. Eram tendas, né? Então, tudo que todo mundo fazia estava diante do outro. O pai estava sempre diante do filho. O filho sempre via o pai. Eles conviviam. Então, enquanto tudo acontecia na casa, estava diante da família, estava diante de todos, né? Eles se viam, se ouviam. E hoje em dia, se a gente não tomar cuidado, a gente não se vê na nossa rotina. Eu queria ler um último texto, meu tempo já estourou. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. É o versículo que não tinha como dar essa matéria sem falar, né? Ensina a criança, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Ou ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, ou quando ela ficar velha, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho. Eu sei que a gente sempre interpreta esse no caminho como o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Mas você também pode entender que enquanto você anda no caminho, e é no caminho de tudo, entendeu? É no caminho da moralidade, no caminho daquilo que é correto, no caminho daquilo que é justo, né? Na maneira como você é estudioso, ele vai ser estudioso. Na maneira como você cuida da casa, ele vai cuidar da casa. Você vai andar junto. Enquanto você está na piscina, ele está na piscina. No caminho, enquanto você anda com ele. Porque não tem como, entendeu? Esse texto, para mim, está implícito companhia. Você está consertando alguma coisa, chama seu filho. Você está fazendo um bolo, chama seu filho. Faz junto. E enquanto vocês estão no caminho, está fazendo compra, leva seu filho. Está na igreja, leva seu filho. Eu lembro a Mariana nas reuniões do encontro com Deus, com 1 ano de idade. A gente entrava na reunião do encontro, o treinamento do encontro era assim: ora em línguas. Aí todo mundo começava. Aí Mariana estava assim, falando a língua dela lá, de 1 ano de idade. Ela via a gente falando e começava. Outro dia foi ministrar batismo no Espírito Santo, eu botei a mão na cabeça dela para ela receber o batismo. Ela falou: pai, eu já falo em línguas, pai. Você não sabia que eu já falo? Então, assim, vamos verificar, né, com o tempo. Mas a gente bota, então fala, então quero ver, vamos falar. Então, irmãos, onde você estiver, eu creio que esse no caminho não é apenas o caminho do Senhor, é companhia, ok? Onde você vai, você instrui, é o caminho que ela deve andar, porque você está andando, né? Você não está andando no caminho que ela não deve andar. Então você está andando com ela no caminho, e aí ela não vai se desviar do molde, do padrão que os seus pais deram, né? O sucesso de um pai é quando ele não é nem mais vivo, ou na ausência dele, os seus filhos continuam. Exatamente nos padrões que foram ensinados. Amém? Vamos ficar de pé? A gente está começando o assunto sobre ensinar, treinar e corrigir os filhos, e eu queria estimular você a não deixar de fazer o seu culto doméstico. Amém? Você não conseguiu fazer com aquele tempo todo, porque o culto doméstico não precisa ter 1 hora de duração, entendeu?
Às vezes no meio do culto acontece alguma coisa, a Mariana conta piada, quer ir no banheiro. Não tem esse formalismo. Mas esse momento da oração da família é um momento onde você une as duas coisas mais importantes da vida: Deus e família. E você bota os dois para conversar. Amém? Essa é a melhor definição que eu achei. Junta Deus e família e bota eles para conversar. Amém? Vamos orar pela nossa família agora, pela nossa casa. Queria que você começasse. Você pode fazer isso, juntar aí seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai. Eles estão aí. Junta a sua casa, a sua família. Amém. Queria que você pensasse sobre ensino e sobre correção nessa manhã. Vamos orar em cima desse tópico. Eu quero ser aquele que ensina e corrige a minha casa, aquele que cuida do coração, aquele que se preocupa em não ser apenas um cuidador, um provedor material para a minha casa, mas eu quero ser alguém que cuida, que instrui no caminho, que ensina os princípios de Deus. Eu queria que você olhasse para dentro de você e avaliasse o tempo de qualidade que você está dando para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Se você tiver que mudar alguma coisa, faça isso agora. Eu sinto de dizer isso para você. Se tiver que se arrepender, afinal de contas, são 3 semanas onde o Senhor está falando, converte o coração. E o que é converter? Converter está tomando uma direção e decidir falar, não, vou mudar a direção. Converter isso, não, eu estou fazendo errado, eu estou criando errado, eu estou corrigindo pelos motivos errados, ou eu não estou corrigindo, não estou exercendo autoridade, eu não estou ocupando o meu lugar que Deus me constituiu. Eu ouço o Espírito, eu sinto o Espírito dizendo para haver correção, para haver mudança de postura, de pais aqui com filhos, de filhos com pais. Pai, eu te peço, abre o coração desse jovem, abre o coração dessa criança, para que eles falem daquilo que o coração está cheio. E se há algo ruim no coração, que seja exposto. Os medos do coração, as dores do coração, as maldades do coração, que seja exposto. Eu te peço também, Senhor, que o bom tesouro do coração seja exposto também. Pai, que as coisas boas dos filhos também venham, sejam reveladas, não fiquem retidas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Que venham, Senhor, os homens bons para essa geração. Levanta a geração de Mariana, levanta a geração de Estevão, levanta a geração dos nossos filhos para serem homens bons no seu tempo. Homens que fazem o que é justo, homens que fazem o que é certo, homens que andam na aliança. Eu oro por você, meu querido, que está na sua casa, assistindo pela internet. Toma agora uma decisão de converter o seu coração ao coração dos seus filhos. Toma agora uma decisão de instruir, de corrigir, de gastar tempo de qualidade. Se você tiver que impor limites à sua rotina, impor limites ao seu trabalho, o Senhor não está aqui te condenando ou te culpando, Ele está te chamando a uma mudança. Corta o que não é preciso para atender aquilo que é essencial, que é a criação dos seus filhos. É essencial nessa fase da vida que eles tenham você presente dentro de casa, que eles convivam com você, que eles andem com você no caminho. Pai, eu oro para que nesse ambiente da casa não seja constituído de pessoas desconhecidas, Senhor. Filhos que os pais não conhecem, não sabem do que são capazes. Mas eu oro para que seja um ambiente onde o coração seja revelado. Eu oro, Pai, para que os filhos conheçam os seus pais, que os pais conheçam os seus filhos. E, Pai, que a Tua igreja seja a luz no mundo. Que a Tua igreja faça a diferença diante daquilo que está se mostrando para nós no mundo. É isso que eu oro essa manhã, Pai. Eu abençoo essas famílias, eu abençoo essas casas. Que você tenha uma reunião de família, um culto no lar abençoado. Que você instrua a sua casa, instrua e forme a sua casa.
na agenda de Deus, de acordo com os planos de Deus, os planos que Deus tem para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Mila, quer falar? Quer fazer alguma ponderação? Apóstola, quer falar? Pode sentar, pode abençoar o povo. Amém? Querido, seja praticante do que você aprendeu. Amém? Semana que vem é a nossa última semana desse assunto. E eu quero concluir com você e seus filhos, sua família. Traga a sua família para esse lugar. Amém? Traga para esse lugar para a gente fazer esse fechamento e abençoar. Eu queria desafiar você, rapidinho, só queria falar mais uma coisa. Me escuta com atenção. Você que gosta de anotar, pode anotar. Você que está sem o seu papel aí, depois vê a gravação e anota. Tarefa para você para a semana. Escreva quais são as inclinações dos seus filhos, os pontos fortes e os pontos fracos. Ok? Para você não vai mostrar isso para eles não. Pais e mães aqui, pensa sobre esse assunto. Quais são as coisas boas e quais são as coisas... Porque às vezes a gente é pai e a gente nunca parou para entender a missão. Eu preciso corrigir as coisas que meu filho não vai bem. E quais são os bons tesouros do coração que tem que tirar? Né? O homem bom tira coisas boas. E quais são as inclinações ruins? Existem tendências ruins? Existem. A gente pensa que a criança é santa, né? Existem inclinações ruins. Quais são os pontos fracos? Escreve e nós vamos orar sobre isso, amém? Então, para você pensar, se você quer ser alguém que vai instruir seus filhos no caminho, tem que pensar sobre esse assunto, amém? Você é um treinador, você é um instrutor. Deus te abençoe, que você tenha uma semana rica de comunhão com a sua casa, que você seja um pai, uma mãe, um filho, segundo o coração de Deus, amém. Amém. Mila está recomendando um livro. Passa lá na livraria. Tem um material bom para você instruir tua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.